Meus amigos, olha essa notícia. A Anvisa aprovou a abertura de consulta pública sobre mudanças em regras de venda e prescrição de produtos feitos à base de cannabis. O órgão propõe permitir a comercialização desses medicamentos em farmácias de manipulação. A agência pretende dar o aval para a manipulação do produto contendo o canabidiol, um dos componentes da maconha e com no mínimo 98% de pureza. Vamos lá, Mano Ferreira, o mais liberal de todos os liberais, e aí? Importante medida, é um atraso que a gente tenha um remédio que ajuda crianças, por exemplo, com crise epiléptica, simplesmente proibido no Brasil. É um atraso quase desumano quando a gente vê a situação dos pacientes que precisam de remédios feitos à base de cannabis e simplesmente por um preconceito não podem ter acesso. Então a gente precisa mudar de paradigma e tratar essa questão com respeito à necessidade médica dos pacientes que precisam. É isso aí, eu concordo com o Mano. Inclusive, para quem não sabe, quem tiver interesse em pesquisar, a vantagem que a cannabis medicinal traz para um número imenso de doenças, mais de 50 doenças crônicas, não crônicas, como a cannabis medicinal ela é benéfica para aliviar os sintomas, ajudar os pacientes e já existe a comercialização desse tipo de produto em um extenso número de países no mundo e se você olhar os dados, quando isso acontece, a abertura da comercialização, efeitos mais positivos do que negativos são colhidos aí nessas sociedades. Ô, Aninha, você acha que tem alguma falta de informação ainda por boa parte da população a respeito desse tema? Sim. Algum preconceito, como disse o Mano, confusão até com o uso da maconha enquanto entorpecente, né? E como é que você vê essa diferenciação do que é a cannabis medicinal, canabidiol e a droga, a maconha, como as pessoas a entendem? Pois é, Koba, eu acho que assim, tem muitos debates na nossa sociedade que eles existem por falta de esclarecimento a respeito daquilo que está sendo debatido. A gente está falando aqui de trazer uma alternativa terapêutica para uma série de doenças com resultados científicos positivos. Então, é como se eu estivesse introduzindo um novo remédio no mercado. Ele tem uma eficiência. Por que alguém se insurgiria contra um remédio que vai ajudar alguém a ter uma qualidade de vida melhor? Isso, e assim, é importante a gente também falar isso para a audiência, não vicia, não tem nada a ver com baseado, tem uma origem comum, mas são utilizados de maneiras completamente distintas. Então, é muito importante a gente tentar separar aquele preconceito que a gente tem com a droga, e aí eu acho que essa é uma outra discussão, do que é algo que é cientificamente comprovado, que pode ajudar no tratamento de doenças, que pode ajudar na qualidade de vida de pessoas. Então, vamos tentar desmistificar um pouco as coisas, porque é importante. E não só essa questão da cannabis, mas uma série de tratamentos alternativos, de terapias alternativas que são estudadas, que comprovam eficiência, também precisam ser introduzidas aí no nosso país, precisam ser regulamentadas para as pessoas poderem ter acesso. Quero saber muita opinião da Ellen Brown, mas agora são 15 horas e 53 minutos, um rápido intervalo para quem está na rádio. A gente já volta. Por aqui, fala, Ellen. Eu estava lembrando de quando o governador Tarcísio, aqui no estado de São Paulo, regulamentou a distribuição do canabidiol pelo SUS. Tarcísio, acho que é ponto comum aqui, que Tarcísio está do lado conservador da balança, né? Enfim, e ele, quando foi fazer essa regulamentação, trouxe no discurso o fato de que tinha na família a experiência de alguém com uma doença, eu não vou lembrar se era epilepsia, mas que a partir do momento que começou a receber o canabidiol, houve uma melhora, uma evolução muito grande com aquele paciente e que isso motivou a fazer essa regulamentação. Então, acho que quando a gente coloca o sapato do outro, né, se coloca no lugar do outro, a gente passa a entender o que de fato é mito e o que é na prática. Eu acompanho pacientes que fazem essa compra para filhos autistas, por exemplo. E é uma burocracia imensa, porque eles têm que importar pela Anvisa, pagando às vezes R$600 um frasquinho de canabidiol, gente. R$600. Um pai e uma mãe de uma criança autista que já tem que fazer um monte de terapias, é um gasto imenso. Se nós tivéssemos uma produção nacional regulamentada,
isso era muito mais barato, vai custar 30. muito mais fácil. E estávamos com um mercado regulamentado no Brasil, né? Com trabalho, com gente trabalhando, com gente que está vendendo, que está produzindo, com uma tecnologia sendo desenvolvida no nosso país disso. Então, é essa diferença básica que faz você poder fazer uma regulamentação e tornar menos burocrático o acesso a esse tipo de medicamento. Geração de emprego. Uma das preocupações aí seria que se isso fosse mais facilitado no Brasil, por exemplo, como essa possibilidade das farmácias de manipulação, haveria no meio do caminho alguma chance disso se desvirtuar, Mano Ferreira, e que a base deste produto ali, a matéria-prima, fosse utilizada para outros fins e não os medicinais. Como é que você vê, Mano? Como a gente está falando de um mercado regulamentado, é muito mais fácil de fiscalizar quando você tem o endereço de todas as farmácias de manipulação que estão autorizadas a vender o medicamento com base no substrato da planta. Então, é muito mais fácil de fiscalizar e de garantir o cumprimento no rigor da lei do que na situação atual, quando muitas famílias, no desespero pelo tratamento de seus filhos, acabam recorrendo a meios paralelos. Existem casos de associações de famílias que conseguem fazer a produção do medicamento com base em liminares judiciais, mas outros casos as pessoas acabam fazendo uma espécie de desobediência civil, onde acabam muito mais suscetíveis a um contato com o crime organizado do que quando a gente tem a regulamentação e a atividade exclusiva por aquelas empresas devidamente regulamentadas. Quer dizer que a regulamentação iria inclusive prevenir contra o acesso ao crime ou o sustento do crime, é isso? Engraçado, né? Porque eu vou agora abrir um pouco o debate na questão do cannabis para uso recreativo, né? É um debate que se diz muito que tem um medo em... Eu acho esse nome muito engraçado. Recreativo. Cannabis para uso recreativo. Mas é um nome técnico, né? Mas assim... o que eu quero dizer, existe um medo de, caso haja, né, a questão da regulamentação e tudo mais, o aumento no consumo seja, assim, radical. Então, existe esse medo. Mas é só a gente analisar os países que aderiram a essa conduta, né? Quando você vai numa Holanda da vida, uma Portugal da vida, as pessoas, o consumo não aumentou, então... radicalmente, as pessoas sabem que tipo de produto elas estão consumindo, sabem a origem do produto que elas estão consumindo e sabem a qualidade, a intensidade. Então, torna tudo mais transparente. E é muito importante. Abre para o debate, abre para a questão da qualidade do que você está usando. A gente está na reta final aqui. Quero aproveitar esse tema aí de venda em farmácia de manipulação, da cannabis medicinal e tal, do canabidiol e essas recreativo na farmácia não, né? Ô Maria, mas vocês viram que essa semana lançou saiu a possibilidade de farmacêuticos receitarem remédios, né? Isso tem gerado um grande debate. A gente entrevistou o conselho de farmácia. E aí, Aninha? Então, eu acho que é bastante delicado. Eu entendo a tentativa de expandir o atendimento, né, o acesso a medicamentos, mas eu não vejo como você prescrever algo sem passar por uma consulta, sem passar por um exame, que eu imagino que seja algo privativo do médico. Mas né? eu acho que um esclarecimento importante é que existem remédios com diferentes níveis, né? Níveis. Tarja preta, tarja vermelha. Exatamente. Então, essa regulamentação prevê isso, né? Que a possibilidade de receita por parte do farmacêutico seria para remédios que não necessitam de prescrição médica, do ponto de vista de farmacêuticos em geral, e farmacêuticos com um curso específico que geraria um certificado poderiam receitar remédios, digamos assim, intermediários. E os tarja preta continuam exclusivos do médico. E verdade seja dita, esses né? remédios mais acessíveis, vamos levar em consideração que já é o que acontece, né? Muitas pessoas que não têm acesso a uma consulta, enfim, a pagar uma consulta ou a entrar numa fila de uma consulta em um posto de saúde, elas simplesmente vão na farmácia e falam, me dá um remédio aí para tal coisa, não é? Muitas vezes pergunta pro vizinho. É isso. Então, eu acho que a gente tem que separar o que é protecionismo de mercado e o que é acesso à saúde pública para todos, né? Assim, é claro que um farmacêutico não vai te receitar um tarja preta, não é sobre isso que está se falando. Sim. O que está se falando é sobre o que a gente pode tornar mais acessível para a população em geral.
E isso tem que ser discutido, sim, sem ficar com protecionismo de mercado de que, vai criar uma celeuma em torno da população. Tá aí, esse debate também é interessante e estão reagindo aí os conselhos, né? Conselho de farmácia de um lado, conselho de medicina Eu acho que do outro. assim... Não sei qual vai ser a classificação da cannabis medicinal, né? Pois é. Não, e para Tarja além verde. desse curso que os farmacêuticos têm que ter para poder fazer essa prescrição, a gente precisa também ter a fiscalização de que eles são os que estão prescrevendo. Não dá tempo de mais nada, quero agradecer a Maria De Carli, a Ana Beatriz Rich, o Mano Ferreira e a Ellen Brown, que estiveram conosco no Linha de Frente desta quinta-feira. Quero agradecer a você também que esteve na nossa companhia. Amanhã, às 2 horas da tarde, eu estou de volta com vocês aqui no Linha de Frente. E agora eu passo a palavra para ele, o Evandro Cini, que chega com muito mais debate, muito mais informações no 3 em 1 de hoje. Evandro Cini, tá contigo, meu amigo. Valeu, Nelsinho. Um abraço para vocês aí do Linha de Frente.